dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado pelo Notícias Agrícolas, pelo canal AgroPlus e pela Rádio Agro Hoje. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós vamos, claro, discutir o que é destaque nesta quinta-feira e claro que vamos voltar a falar. Aqui no Bom Dia Agro ainda não falamos, mas temos dado, claro, as informações completas aqui no Notícias Agrícolas sobre a mobilização dos fiscais agropecuários. Eles foram, o líder do sindicato foi recebido pelo ministro Carlos Fávaro. Nós vamos detalhar todas as informações, são informações, as últimas informações que partem do próprio Ministério da Agricultura e Pecuária, já já a gente vai falar sobre isso. Vamos trazer as novas informações que chegam direto do Crop Tour Argentina 2024, importante falarmos também sobre isso. Vamos falar sobre os preços do boi e no segundo bloco estará conosco no nosso quadro de entrevistas, já que hoje é quinta-feira, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e hoje eu vou me focar com ele na questão da originação da soja. Ainda não, está difícil, né? O mercado está sofrendo com todas essas condições e a gente precisa entender como é que a comercialização do Brasil vai se dar nesse cenário tão intenso. Vamos já já falar com o Matheus. Você pode, inclusive, se adiantar e ir fazendo aqui as suas perguntas para Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que estará conosco, portanto, no segundo bloco. Mas aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, como sempre fazemos para começar o Bom Dia Agronegócio, vamos checar os preços, o andamento dos mercados. A gente vai direto para Chicago, onde por lá os preços de soja, milho e trigo trabalham com estabilidade, também pudera, ontem despencaram e a gente está falando de uma pequena alta na soja de 0,02%, bem próxima da estabilidade. O milho, 11 dólares e 60 centes por bushel, o milho 4 dólares e 10, 0,2% de ganho, o trigo 5 dólares e 83 com 0,3% de alta. Nós temos ainda os derivados de soja para checar e ambos também trabalham na estabilidade. O farelo com tímida alta de 0,06%, tem 336 dólares e 90 centes por tonelada curta. O óleo de soja 45 centes mais 38 por libra peso, com uma pequena baixa de 0,09%. Entre as soft commodities, quem se destaca é o açúcar. Antes a gente tinha só o açúcar no vermelho, agora o café passou a operar também no negativo, mas o açúcar ainda lidera as baixas, tem 0,6% de perda agora para 22 centes mais 64 por libra peso. Nós temos ainda o café com 1 dólar e 87 mais 65, caindo 0,2%. Algodão voltando a subir, 0,4% de alta e volta para os 93 dólares, ou melhor, 93 centavos de dólar, 93 mais 60 por libra peso. Algodão, petróleo e com ele checando os demais grupos de commodities. Nós temos para o petróleo WTI e para o petróleo Brent altas, e ambos sobem 0,2%. Assim, o petróleo WTI tem 78 dólares e 6 centavos por barril e no Brent, este sim reflexo do quadro global de oferta e demanda, muito mais palpável para o mercado, 83 dólares e 20 centavos. Gás natural cai 2% hoje, o ouro sobe 0,2%, a prata também acompanha e tem alta de 0,9%, sobe até mais do que o ouro. O cobre, este operando na estabilidade, mas do lado negativo da tabela tem 0,07% de queda. Dólar index, o índice dólar frente a uma cesta de outras 5 moedas, 0,3% de baixa para 103.614 pontos, é a última cotação do dólar index, portanto. Índices acionários, alguns testando altas, outros baixas. O Dow Jones, por exemplo, sobe. O Nasdaq cai, o S&P 500 sobe, então hoje o mercado vai aí buscando as suas informações, buscando definir os seus caminhos. 8 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Atenção também ao fechamento das cotações na Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Nós temos negativo o fechamento para o farelo, positivo para o óleo de soja e o milho também subindo no mercado futuro chinês. Veja só o que nos diz Eduardo Vanin. A soja e o milho na CBOT continuam caindo e o câmbio também, mas os preços da soja e do milho em reais por saca
não estão cedendo. Isso quer dizer que os bases continuam subindo no interior do Brasil, mas parados no FOB e no destino. E observar essas movimentações é importante também para entender como é que os negócios vão fluir daqui em diante. Ok? Sobre China, para fecharmos a rodada de preços. Atenção a essa movimentação em Dalian, principalmente o farelo. Ontem o farelo caiu muito forte e foi o que ajudou a pressionar as cotações em Chicago. Já já a gente vai falar sobre isso quando trazermos ali nas nossas notícias, ok? E é com esse gancho que a gente vai para as nossas notícias da manhã dessa quinta-feira. Primeira informação desta manhã de quinta-feira, 22 de fevereiro, é justamente o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, tendo recebido em seu gabinete ontem, quarta-feira, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a ANFA Sindical, o senhor Janos Macedo e o presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária, a ANTEFA, José Bezerra da Rocha, para tratar da mobilização de reestruturação de carreiras da defesa agropecuária e o andamento das negociações com o governo. Esse era um primeiro pleito, inclusive, dos dois sindicatos, né, de que Fávaro olhasse para esse pleito e apoiasse esse pedido dos servidores, né, para essa manutenção da carreira. Os auditores agropecuários e técnicos de fiscalização realizam, desde 22 de janeiro, uma mobilização nacional denominada Operação Reestruturação. As categorias reivindicam reajuste salarial e reestruturação na carreira, como eu adiantei. O ministro Fávaro reforçou que o melhor caminho é o diálogo, abre aspas para o ministro Carlos Fávaro. Esse movimento é legítimo para a valorização da carreira. Apenas gostaria que vocês seguissem nesse campo da negociação, do diálogo aberto, do fortalecimento político sem radicalismo, fecha aspas. E ele continua, o meu apoio vocês têm. Contem comigo para a gente juntos fazer uma força dentro do governo em busca da solução ideal para essa carreira que é fundamental. Apesar da diminuição do ritmo de trabalho, os representantes garantem que o trabalho segue respeitando os prazos previstos na legislação. Já as atividades essenciais de defesa agropecuária, como cargas vivas e perecíveis, diagnóstico de doenças e pragas de controle do mapa e certificados veterinários internacionais para viagens de animais de companhia continuam a ser executadas. Também participaram da reunião com os sindicatos e Fávaro, o secretário da Defesa Agropecuária, o Sr. Carlos Goulart, e os representantes de todas as regiões do Comando Nacional de Mobilização da ANFA. Na ocasião, o Comando Nacional da Mobilização entregou ao ministro um documento que consta as reivindicações da categoria. São pleitos importantes, em especial esse que trata do entendimento da carreira desses profissionais. E o ministro Fávaro tem um posicionamento bastante assertivo quando diz são atividades essenciais para o bom andamento do Brasil, para o bom andamento do país, onde a força motriz número 1 da economia é, de fato, o setor agropecuário. Só que essa mobilização que já dura, né, que começou em 22 de janeiro, ou seja, hoje completa um mês exato, e ganhou reforço nessa semana, ela já começa a impactar as operações do setor privado naturalmente. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, no Paraná, quase 2.000 caminhões aguardam na fila para liberação de entrada ou saída do país nos postos avançados nos lados brasileiro e paraguaio. São ao menos 240 processos acumulados na fronteira que dependem de despacho dos servidores federais para que as cargas sigam viagem. Os caminhões estão carregados com soja, milho, trigo, arroz, farinha de trigo, óleo vegetal, frutas, vinho, frutas cristalizadas, produtos lácteos, carne bovina, suína e de frango, peixes e rações para exportação ou importação. As atividades foram interrompidas na aduana na última terça, dia 20, e apenas alguns produtos perecíveis passaram pela fiscalização. De novo, né, completamente importante a manifestação, é um movimento legítimo, mas a gente está falando de frutas completamente perecível. E nesse calor que nós estamos vivendo, né, não só sofrem as cargas, como principalmente sofrem os caminhoneiros que ficam ali. Nós já vimos acontecer essas filas antes por outros motivos, não só nas aduanas, ali nas fronteiras, mas também por outras situações de dificuldade de estradas ou tudo mais. É uma categoria, inclusive, que precisa ser
sempre reconhecida, né, sempre valorizada, porque momentos como esse fazem com que o motorista fique ali parado sem um mínimo de estrutura, sem um mínimo de condição de tomar um banho, de se alimentar adequadamente, tomar água fresca. Então, muita atenção ao que está acontecendo nesse momento, porque sofre o setor privado, sofrem os caminhoneiros e sofrem os fiscais. Então, isso precisa ser tão logo seja possível chegar a essa negociação. 8h10 pelo horário oficial de Brasília. A Ana Cláudia Nascimento diz o seguinte: bom dia, aguardando o Matheus Pereira, como estão os custos de produção para a próxima safra? Vamos falar sobre isso, viu, Ana? E assim como a Ana Cláudia, mande as suas perguntas, se adiante e mande já os seus questionamentos para o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que vai falar conosco sobre o mercado de grãos no segundo bloco, no nosso quadro de entrevistas. Tô já esperando a sua pergunta, eu e o Matheus. Bom, 8h11 pelo horário oficial de Brasília. Bom, eu acho que eu emendei já duas notícias, né? Falei um pouquinho da condição da mobilização dos fiscais e falei desse apoio, então, do Fávaro aos servidores, né? Eu fui me adiantando aqui nas informações, então, de novo, né? O ministro Carlos Fávaro recebeu estes servidores, diz que apoia a mobilização, diz que apoia esse pedido de reestruturação da carreira e a gente vai, então, continuar acompanhando. No Notícias Agrícolas já está disponível para você a última informação, o último release do Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, que trata dos detalhes desta reunião, certo? Ele já está disponível para você por aqui, lá na nossa página inicial. Você pode checar essas informações e saber também, ali dentro dessa notícia, tem outras notícias importantes que tratam do mesmo caso, que tratam da mesma situação. Como, por exemplo, o posicionamento da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, por conta do impacto direto no setor de carnes, né? Então, a ABPA informa que as agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, suína e ovos do Brasil estão enfrentando dificuldades diante da mobilização dos auditores fiscais federais agropecuários com a operação que atrasa a emissão dos CSIs, que são os Certificados Sanitários Internacionais para o embarque de produtos. A operação é parte de uma manifestação iniciada em fins de janeiro e, segundo ainda a nota da ABPA, de imediato a operação coloca em risco cargas vivas e compromete a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. Isso é muito sério, tá? No curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento poderá impactar a oferta de produtos. A ABPA ainda ressalta a constante disponibilidade do Ministério da Agricultura, do ministro Carlos Fávaro, em buscar uma solução que reduza os impactos à produção de alimentos no Brasil, ao mesmo tempo em que espera do governo federal total empenho para a solução e o atendimento às demandas dos auditores, evitando a continuidade de uma situação que atinge em cheio produtores de alimento de todo o país sob inspeção federal. Informações importantes, portanto. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá na Argentina, né? A gente já vai conferir um vídeo do seu Ginaldo Souza, que é o diretor-geral do Grupo Laboro, com mais participantes ali do Crop Tour deste ano de 2024. E agora eles estão fazendo quase que um caminho de volta, né? Voltando a outras regiões de mesmas províncias que já foram visitadas, como é o caso de Buenos Aires e Santa Fé, além de paradas que foram feitas também na província de La Pampa. Nas três condições, né, o que se pôde observar foi que justamente se observou ali nessas visitas técnicas que estão acontecendo, que há uma marca forte dessa safra, que é a irregularidade. Ainda assim, todos os relatos trazem esse potencial que a safra argentina ainda carrega, né? Então, a safra da Argentina, ela está estimada ali entre 48 e 50 milhões de toneladas pelas instituições financeiras, pelas bolsas, que ontem, inclusive, cortaram as suas estimativas para a safra argentina. Vou até buscar aqui o número para dividir com vocês da Bolsa de Comércio de Rosário, que cortou sua projeção, tanto para a safra de soja quanto para a safra de milho, por conta daquela onda de calor que castigou a Argentina entre o fim de janeiro e o comecinho de fevereiro. Na sequência, o que nós tivemos?
a chegada de chuvas entre 8 e 13 de fevereiro. Essas chuvas trouxeram a possibilidade de uma retomada das reservas hídricas, trouxe um fôlego para as lavouras, mas esse fôlego ele foi, ao contrário das chuvas que foram bem homogêneas, esse fôlego que veio para as lavouras, ele foi bem irregular. Então, nós temos ainda partes de uma mesma província com solos muito secos e partes com solos úmidos ou pouco úmidos. Nós temos uma mesma província com lavouras que ainda carregam um potencial produtivo importante, apesar dos impactos das intempéries climáticas, e lavouras em outras partes que perderam muito. Segundo o seu Ginaldo, nós temos aí uma perda que varia entre 2 e 3 milhões de toneladas de soja para a safra argentina. Então, as estimativas iniciais, quando apontavam ali 52 milhões, elas não estavam tão equivocadas. Mas agora a gente já baixa a régua para os 50 milhões ou um pouco menos do que isso. Números da Bolsa de Rosário, antes da gente checar o relato direto da Argentina. 49 milhões e meio de toneladas para a soja, 57 milhões de toneladas para o milho. Anteriormente, o número da Bolsa de Rosário para a soja era de 52, passou para 49 milhões e meio, e para o milho era de 59, um corte de 2 milhões para 57 milhões de toneladas. E para ilustrar tudo isso que estamos falando, vamos acompanhar o último relato que chega direto do Crop Tour Argentina 2024. Estamos na província de Santa Fé, basicamente saindo da província de Buenos Aires. Hoje o nosso dia foi um dia bastante tranquilo. Nós saímos de Santa Rosa, pegamos o lado oeste e vimos alguma soja regular para ruim, mas depois a coisa melhorou. A terra está boa, o solo está bom, claro que precisa de chuva, e nós encontramos lavouras de porte excelente, com boa produtividade, onde o grupo chegou a avaliar de até 100 sacos, até um pouco mais. Essa lavoura especificamente aqui onde nós estamos, na cidade de Arminda, eu poderia dizer para você que não é uma lavoura muito boa. O próprio grupo viu e está vendo, ela está enchendo o grão, está formando, vamos dizer, mas muita coisa que ela soltou flores depois, não vai conseguir, ela já está descartando, evidentemente, e o solo está seco, precisa de chuva. Então, meus amigos, é uma coisa talvez rara aqui nessa posição, mas sem dúvida nenhuma, o oeste de Buenos Aires indo em direção a Santa Fé. Então, amigos, boa tarde a todos vocês, é isso aí, mas a safra da Argentina é muito boa. Nós temos que considerar que é uma safra que o produtor, infelizmente, não tem preços, mas a safra, em relação à produtividade, a média será acima do normal, na minha opinião. O que vocês acham? De início encontramos lavouras com bastante problema, que tem muito pela frente, mas hoje encontramos lavouras excelentes e com certeza vai levantar a média e se chover daqui para diante será uma safra muito boa. É isso daí, a gente hoje começou o dia vendo lavouras bem excelentes, até uma lavoura atrás dessa que a gente está agora, foi tipo, entusiasmou bastante a gente com o potencial daquela lavoura. E aqui, tipo, é uma lavoura que sofreu um pouco mais com a estiagem, está abortando um pouco de vagem, mas também é uma lavoura que entrega ainda. Vendo mais uma chuva aí, ela vai entregar bem boa ainda. Acompanharam, né? Então, como eu frisei e adiantei, nós temos então uma movimentação ali do Crop Tour que nos deixa bastante clara
e evidente a irregularidade da safra 23-24 dos argentinos. Ainda assim, a gente está falando de uma safra muito melhor do que se observou no ano passado. No ano passado, minha gente, eles tiveram o efeito do Laninha, e o Laninha é devastador para a agricultura do sul do país e da Argentina. E por 3 anos seguidos, eles tiveram perdas históricas na soja, no milho, no girassol, no amendoim, que são culturas bastante importantes também para os argentinos. E era uma safra de 30 milhões de toneladas. Então, mesmo que a gente chegue a 48 milhões, são quase 20 milhões a mais, tá? Então, é uma safra importante de ser acompanhada, tá no radar. Os mercados de farelo e óleo vão mudar. E ó, continuem mandando aqui as suas informações, as suas perguntas para o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Ele estará conosco no segundo bloco para a gente falar do mercado de soja, o mercado e a originação da soja aqui no Brasil. Difícil, está difícil, a comercialização está travada por razões óbvias, não é? Então, olhar para isso vai ser bastante importante. Estou esperando. Já tem pergunta aqui para o Matheus. Se adiantem e vão mandando as suas perguntas para dar tempo do Matheus responder, tá? E eu quero falar aqui com o Alban, e eu vou puxar já o meu próximo destaque, a minha próxima manchete dessa quinta-feira, que é a condição dos preços da arroba do boi gordo e da carne seguirem pressionados, segundo as informações do CPEA que chegam nessa quinta-feira. E o Alban já tá falando aqui conosco sobre o seguinte, não, a gente tá falando aqui de sementes, né, Alban? Então, antes da gente trazer as informações da carne, só complementando a situação aí da mobilização da ANFA sindical, o Albano diz o seguinte: bom dia, Carla, Alban da Agro Toledo do Paraná. Conferências de documentos de exportação de sementes pelo MAPA e a Vigiagro já nos atrasam as operações de embarque. Efeitos dessa mobilização. 1 mês de manifestações, hein, senhoras e senhores? Atenção, a negociação precisa chegar. 8h21 pelo horário oficial de Brasília. Agora sim, vamos falar sobre proteínas animais, vamos falar sobre mercado de boi gordo e carne bovina. Segundo as informações do CPEA, a demanda pós-carnaval não reagiu e as cotações tanto dos animais quanto da carne seguem pressionadas. Segundo os pesquisadores do CPEA, alguns frigoríficos com escalas mais alongadas estiveram até mesmo fora das compras nesse início de semana. Neste cenário, os preços maiores foram deixando de ser praticados e as médias regionais foram sendo reajustadas negativamente. No fronte externo, as exportações de carne bovina in natura registraram um ritmo forte nos primeiros 10 dias úteis de fevereiro. De acordo com dados da SECEX, os embarques diários registram média de 10,5 mil toneladas, totalizando 104.910 toneladas já embarcadas no mês de fevereiro, tão somente. No mesmo mês do ano passado, o volume diário, a média diária, foi de 7,02, então um pouquinho mais da metade, né? Somando 126,4 mil toneladas em todo o mês de fevereiro. Já embarcamos até essa última semana, 104,9 mil. Se mantido esse ritmo até o final do mês, as exportações podem se aproximar das 200 mil toneladas em fevereiro. E tomara que assim seja, porque o Brasil tem ali nas suas exportações de carne bovina um pilar importante para as cotações do boi gordo. Hoje o Brasil é um player importante nesse mercado. Inclusive, nessa semana, a Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais aqui no Notícias Agrícolas, trouxe uma matéria muito completa sobre as exportações brasileiras de carne bovina. E ela ressalta e deixa bastante claro já na manchete: o Brasil continua desempenhando bem nas suas exportações de carne, a qualidade, o status da nossa carne lá fora é muito alto. Inclusive está acontecendo nesse momento a Gulfood, que é uma das maiores feiras de bebidas e alimentos do mundo, é a maior do Oriente Médio. E o ano passado, quando fiz a visita a este evento, eu inclusive pude notar que o stand ali, o espaço da BIEC, destinado à carne bovina brasileira, é um dos mais, se não o mais visitado da Gulfood. Por quê? Porque ali, senhoras e senhores, toneladas de carne sendo servidas a todo momento, churrasco para a rapaziada, churrasco para os sheiks que estão ali visitando e fazendo negócios, e carne de altíssima qualidade, altíssimo padrão. Então nós já vamos desempenhando bem nas nossas exportações. Agora, o destaque da Letícia é o seguinte: o Brasil sonha com 2 clientes importantes que quer consolidar. São eles Japão e Coreia do Sul. Por quê? Porque além da gente abrir 2 novos clientes, amplificar e diversificar a nossa pauta exportadora, não só em produtos, mas em clientes, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Tanto os japoneses quanto os sul-coreanos são extremamente exigentes na hora de comprar carne bovina. Então,
a gente garantindo esses dois mercados, os produtores podendo exportar, os frigoríficos podendo exportar, tendo habilitação para mandar carne bovina para esses dois países, que têm potencial, inclusive, de demanda bastante elevado, nós teríamos ali bons cartões de visita, né? Ou seja, seriam portas de entrada, seriam estímulo também para abrir novos mercados. Então isso é muito importante, essa notícia da Letícia Guimarães está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. As exportações de carne bovina em 2023 fecharam o ano com um volume 8,2% maior do que o de 2022, segundo os dados da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos. Nesse início de 2024, o montante exportado em toneladas em janeiro também cresceu em relação ao mês de 2023, na ordem de 28%. O que preocupa, a receita, né? O financeiro, porque o preço da carne, da tonelada da carne bovina no mercado internacional veio pressionado em 2023 e agora a gente vai ter que observar 2024 como vai ser isso. Volume, vamos bem. Como é que vai ser o preço da nossa carne no mercado internacional? Estamos acompanhando. 8 horas e 25 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma checadinha nos preços da soja para a gente não perder o costume e também farelo e óleo, por quê? Ontem os preços despencaram. O farelo liderou as baixas, terminou o dia com quase 2% de queda. Foi arrastando soja, foi arrastando óleo, foi arrastando milho, foi arrastando trigo. Todo mundo fechou no vermelho. Hoje é um dia de respirar e tentar entender um pouco melhor como vem essa condição de preços. Checando a Bolsa de Chicago nesse momento, os ganhos são muito tímidos, variam de 0,75 a 1,25, os pequenos ganhos que se registram para a soja na manhã desta quinta-feira. E ontem, o março, que já recuperou, perdeu um patamar importante dos 11,60, fechou abaixo disso. Ontem fechou com 11,57, salvo engano. Então, agora, a gente tem 11 dólares e 61 cents por bushel. Maio, que é a referência para a nossa formação de preço para a nossa safra, 11,65. Julho, 11 dólares e 75 cents por bushel. Agosto, 11 dólares e 70. Vou chamar atenção para um outro vencimento que eu vou abrir para vocês aqui com exclusividade, para você que acompanha o Bom Dia Agronegócio, pelo canal AgroPlus, pela Rádio Agro Hoje, o contrato novembro, que é referência já para a safra americana e é agora um dos próximos contratos mais negociados. O mais negociado agora é o maio, tem 13.110 contratos abertos e a gente está falando do novembro com 2.009 contratos em andamento. Tá valendo 11 dólares e 48 cents por bushel. O que isso indica? Isso indica que o mercado já está trabalhando numa curva invertida de preços, está olhando para uma possibilidade de oferta maior nos Estados Unidos a partir da safra 24-25, que tem ali a sinalização de um aumento de área alto, expressivamente mais alto do que se observa na safra 23-24. Pois bem, o que isso tudo quer dizer para o mercado? O que isso significa? Que, número 1, ontem eu ouvi uma análise do Vlamir Brandalize que eu achei bastante interessante e bastante importante. Ele diz o seguinte: também os preços não podem continuar caindo ad eterno, porque eles podem assustar o produtor americano, que não vai efetivar todo esse aumento de área previsto aí pelo USDA no Outlook Forum para 2024-25. O número vai ser reajustado em março, atenção, e os preços voltarem a subir. Então, se o mercado global quer continuar recebendo, análise do Vlamir, quer continuar recebendo grãos baratos, ele não pode assustar o produtor americano agora com baixas tão agressivas, tão intensas. Algo que a gente vai também já trazer a perspectiva do Matheus para essa análise. E uma frase que eu vi na manhã de hoje também me chamou a atenção. Não há nada que empurre um pouco para cima as cotações da soja nesse momento que não a própria fraqueza dos preços. Essa é uma outra frase importante que quer dizer o seguinte: nesse momento o mercado não tem grandes notícias, grandes novidades por trás dele, ali na coxia, esperando para subir ou para cair muito mais. Não, agora é um movimento técnico, é um movimento que precisaria de novas informações para definir um caminho mais claro. Então, observar esses pontos são importantes. Mercado de farelo. O mercado de farelo ontem caiu bem agressivamente lá para os chineses. Nós tivemos uma derrocada das cotações, né? E isso ajudou a pressionar os preços não só da soja em grão, porque está totalmente conectado à importação de soja pelos chineses, como também para o mercado de farelo na Bolsa de Chicago. Então, olhar tudo isso. Um outro ponto de atenção, e com esse eu vou encerrando o meu comentário para já a gente falar com quem sabe mais que a gente, Matheus Pereira.
é o seguinte: nós temos a competitividade dos produtos, tanto americano quanto brasileiro. Nossa soja ainda está mais barata do que a dos Estados Unidos? Temos de acompanhar. Como isso impacta nos nossos preços? Né? Ontem o Vlamir também pontuava, ó, os prêmios seguem negativos, porém menos negativos, porque parece que os chineses estão aí no mercado querendo o nosso grão. Essa movimentação do preço mostra isso. Vai ser o suficiente para dar um fôlego ali, para um respiro para as cotações da soja no Brasil? Então é isso que está no nosso radar. E são essas as perguntas que no próximo bloco a gente faz para Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, e mande a sua pergunta enquanto a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente já volta com todas essas informações. Continue conosco. Talvez tenha aqueles que possa gerar alguma dúvida. Escolheu o melhor lugar para fazer o vídeo, né? Ou seja, a pior soja. É um sítio pequeno, 3 alqueires e meio. E sempre tem um fundo, né? De área mais de solo fértil. É a mesma coisa, a mesma nossa realidade de todo o nosso município. O município de Bernardino passou por uma seca severa. Acabei de fazer o fungicida e aguardar aí a colheita. Como ia dizendo, a nossa região passou por uma seca severa. Região de Bernardino, Santa Cruz do Rio Pardo, Óleo, Menduri, Santa Bárbara. Tá tudo. Todos os produtores pequenos têm a sua sofrência aí, ó. Aí a nossa realidade. Como que vai pagar o insumo? Como que vai pagar o banco? Com a produção baixa, a melhor área, tiramos 60 sacos por alqueire. E essa área? Tem um arrendamento. Então, Brasil, é isso aí. E os órgãos competentes do governo dizendo que a super safra. Da onde super safra? Estamos aqui, ó, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Choveu 35 milímetros hoje aqui, graças a Deus. Tava aí com 17 dias de plantado sem chuva. Tava dando dó de ver, mas parece que o bicho toma uma chuva, parece que ele chega a dar risada, mas só alegria. E o tempo já limpou de novo. Vamos torcer para mais uma daqui uns 15 dias. Obrigado. João da Silva, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Olha aí a bichinha aí, ó. Milhozinho plantado, 17 dias sem chuva. Camarada numa agonia da bexiga. Chegou a chuvinha aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Só o ouro, hein? Um abraço. Na região de Conceição dos Alagoas, a soja praticamente morreu com a seca. Estamos aqui colhendo hoje aproximadamente 10 sacas por hectare. E de volta com o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, hoje é 22 de fevereiro de 2024, são 8 horas e 33 minutos. A você que nos acompanha pelo canal Agro Plus ou pela rádio Agro Hoje, além aqui do Notícias Agrícolas, este é o Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado com preços, notícias e entrevistas. E você pode participar, você está acompanhando por um desses dois canais, ou Agro Plus ou Rádio Agro Hoje, entra rapidinho ali pelo seu celular no YouTube, manda sua pergunta, manda o seu relato, seu posicionamento, sua
sua opinião, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, a gente quer te ouvir. O Bom Dia Agronegócio é um programa construído com a nossa audiência, como eu sempre falo. E como eu tenho adiantado desde o início dessa edição de hoje, sobre a originação da soja aqui no Brasil, muito dificultada, porque a comercialização está travada em função dos baixos preços, os produtores estão evitando novos negócios. O que fazer nesse momento? Pergunta pra gente levar lá para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. Quinta-feira é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui de novo, hein? A audiência já estava te esperando. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Prazerão estar aqui mais uma vez, uma quinta-feira braba dessa. Reta final de semana, bora lá. Meu amigo, você concorda com essa minha afirmação do início, de que estamos ali num momento de trava da nossa comercialização, tá meio tudo paradão, os negócios novos estão muito escassos e a originação tá bastante difícil aqui no Brasil? Com certeza, viu, Carla? A gente está tendo uma encruzilhada no mercado da soja, né? Tivemos aí as quedas, né, incessantes desde o começo de 2024. Porém, né, o mercado tem dado sinais de estanquia, né? E essa estanquia vem realmente para essa paralisação do interesse de venda, né? Vale lembrar que nos últimos 30 dias, cara, nos últimos 30 dias, apenas 3% da safra brasileira foi comercializada. Então, assim, é um volume praticamente irrelevante. Realmente não tem, não há arbitragem, né, nesse mercado. O que quero dizer? Não está tendo negócios, né? O comprador não está susceptível a pagar mais, o produtor rural não está suscetível a submeter a venda nos atuais valores de preço de soja. Realmente a gente tem agora, né, um cenário também de maior atraso no processo de colheita, né? Tivemos aquele momento, né, a safra brasileira 23-24, ela foi quase dividida em duas etapas, né? O primeiro plantio, aqueles que semearam em setembro, outubro, depois somente aqueles que conseguiram, né, retomar os trabalhos de campo em novembro, dezembro. Então, nesse exato momento, a gente passa por esse vazio, assim dizendo, né, de trabalho de campo, aonde não há soja, né, em volume significante para ser retirado do campo também, o que acaba desestimulando os negócios, viu, Carla? Agora, Matheus, o quanto disso pode prejudicar ainda mais a saúde financeira do produtor? Porque o que eu entendo? Que em algum momento ele vai ter que vender. Como é que ele está se preparando ou como é que ele está, nesse momento, se comportando para tomar essa decisão, Matheus? Olha, Carla, assim, existe aquela parcela, né, de produtores que se prepararam, né, para esse período sazonal, né? De fato, a gente tem sempre nessa mesma época do ano, né, aqueles que se preparam entendem, né, que o maior volume de negociações acontece durante a colheita. Então, assim, é um momento sazonal realmente de pressão, né, todos os anos, independente do cenário, né? Cria-se essa tendência, que ela pode ser quebrada ou não, que quanto mais colheita, né, avança no país, né, mais depreciada se torna a nossa soja momentaneamente. Então, assim, existem aqueles produtores que se prepararam, né, conseguiram realmente construir caixa, colocar proteções para tolerar nessa época do ano sem realmente fazer novas vendas, né? Só que, infelizmente, né, a vasta maioria do Brasil, né, ainda tem realmente muita soja a ser comercializada. É comum, né, se escutar baixíssimos volumes de venda futuro por parte da base produtiva, né? E a gente tem agora, né, os prazos, né, agora 20, 25 de fevereiro para alguns produtores dentro do Mato Grosso, né, tem 30/3, 30/4, começo de maio, né, Finame, temos Finame, temos aí prazo safra, custeio agrícola, prazos de revendas locais, né, de distribuidoras de peças, enfim, que acaba colocando, né, essas retas finais, né, o que a gente chama de deadlines, né, que é ali o prazo final, aonde um produtor teria, na teoria, tá, na teoria do mercado, né, de submeter novas vendas. Então, o jogo está sendo jogado, tá? Independente se está dentro das regras claras ou não, se o jogo é limpo ou é sujo, o jogo está sendo jogado como sempre. E nessa época do ano, né, a parte do comprador simplesmente entende, né, que existe pouca soja a nível nacional comercializada a futuro e que existem prazos, né, compromissos a serem honrados ali nesses próximos fins de meses, né? Agora nessa reta final de mês, na reta final do mês de maio, na reta final do mês de abril. Então, assim, essa queda de braço, né, esse embate, esse jogo, um atacando, o outro defendendo, depois um atacando, o outro defendendo, ele está sendo jogado e a parte compradora, né, entende que essa mecânica, né, acaba induzindo, forçando, né, colocando realmente a base produtiva contra a parede.
Então vai ser realmente uma maneira de se observar esse ano, né, como que serão arquitetados, né, essas necessidades de venda agora, viu, Carla? Sobre esses produtores que estão com baixos volumes já comercializados, tá? Então é algo que vai ser observado aí nas próximas semanas, né? Uma queda de braço mais acirrada, assim dizendo. Era exatamente o que eu queria entender de ti, Matheus. Como é que você, ou te preocupa o fato de ter muita soja não comercializada, mas também sem estratégia para ser retida? Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Tudo bem, você quer segurar a sua soja, você aposta num preço maior, ok, mas você precisa ter um propósito com essa soja. Você precisa ter uma estratégia para segurá-la. E tem muito produtor que ainda não definiu essa estratégia, não? Exatamente, Carla, exatamente, assim, falta, né, esse entendimento, né, mais profundo das ferramentas, tá? Isso não é culpa da base produtiva, eu sempre falo Claro. isso. O mercado financeiro da soja, o mercado financeiro do milho existe há mais de 100 anos. E os primeiros relatos da soja no Brasil foi há 50 anos atrás. Então, assim, a falta do uso das ferramentas não é culpa do produtor, tá? É sempre eu culpo mais o interlocutor, né? As pessoas que tentavam, né, no passado se especializar nessa área, porém nunca conseguem comunicar da maneira, né, mais direta. Tem aquele palavra, aquele linguajar, né, muito rebuscado, parece Sim. que quer se mostrar um grande especialista falando muita palavra que em inglês, palavra que difícil acesso, difícil entendimento da base produtiva, né? Mas existem sim ferramentas, né, que a gente consegue aliar a necessidade da venda com o carrego da soja para o segundo semestre. Ainda mais agora, né, que a Pátria conseguiu desde o final do ano passado, Carla, a gente conseguir referenciar a soja dentro do Brasil. A gente não precisa nem usar mais, né, as referências básicas de Chicago. Hoje existem, né, maneiras, qual a Pátria consegue fazer aqui dentro, para a nossa clientela, onde a gente referencia o preço da soja dentro do próprio Brasil. Tá? A gente não tem mais aquele negócio de, vou fazer só Chicago, não vai ter o prêmio, não vai estar incluído toda a proteção, como já aconteceu, tá? Teve safras no passado aí que quem se protegeu contra quedas, né? Comprando proteções contra a queda em Chicago, como foi o caso de 2023, tá? A gente teve ali prêmios, né? Que, enfim, chegaram a casa de menos 220, ali no auge da colheita brasileira, né? E que quem havia comprado, né, proteções contra a queda em Chicago, aquilo, enfim, virou papel de limpar a bunda, assim dizendo, né? Que é o termo linguajar ali que a gente usa para nada, que não virou nada, né? Gastou muito dinheiro com proteções, aquilo não resolveu nada a vida do produtor. Então, hoje existem maneiras mais eficientes, tá, da gente trabalhar realmente essas proteções, né? Aliando essa necessidade de honrar compromisso juntamente, né, com o carrego da soja segundo semestre. Matheus, o quanto dessa soja que pode ser negociada no segundo semestre, ou melhor dizendo, qual o tamanho da oportunidade que se tem no segundo semestre no horizonte? Se a gente olha para o contrato novembro, por exemplo, a gente já está falando, embora o spread vá diminuindo, né, porque os contratos mais próximos também estão perdendo força, mas assim, a gente está falando um novembro ali na casa de 11,50 e um pouquinho mais. Te preocupa também o produtor que vai carregar essa soja com essa referência para o segundo semestre ali no novembro na casa dos 11,50? Isso pode ser um agravante? Olha, Carla, eu vou até parafrasear, né, um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito muito, assim, que admiro já há quase uma década, né, acompanhando o mercado, que é o meu grande amigo Vlamir Brandalize, Esse é o bichão. que a gente tem uma admiração mútua por ele, né, Carla? Realmente, assim, são, assim como eu, né, um dos poucos que falam sobre o mercado, que tá dentro da porteira, né, não fica falando, cuspindo coisa dentro de ar-condicionado, dentro de escritorinho, né, realmente entende o outro lado da É moeda, verdade. sabe, vive na pele, né, e teve, enfim, comentou, né, se não me engano foi ontem ou anteontem, de que prêmios no Brasil, né, estão depreciados, estão negativos, sim, só que, assim, é um campo, né, já de recuperação, já é um campo onde estamos longe das mínimas observadas no ano passado. Se a gente tivesse, Carla, algo semelhante que foi observado no ano passado, de prêmios ali caminhando para menos 220, menos 200 pontos, né, no disponível, a gente já estaria falando de soja que talvez R$ 15 abaixo do que está hoje. Tá? Então, a gente tem um cenário já induzindo, né, essa capacidade de reter o produto na mão e recuperando parcialmente os prêmios. Tá? A gente vê que para o segundo semestre a gente tem sim a capacidade, né, de zeragem desses prêmios, né, baseado realmente na restrição da oferta aqui da América do Sul, batendo nessa tecla, né, apesar da Argentina realmente criar nesse falso senso de recuperação da oferta sul-americana de soja,
Lembrem-se, meus caros ouvintes, pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. A Argentina é uma produtora de soja e uma exportadora de farelo. No auge, assim, nos tempos, enfim, no momento, em um ano extraordinário da Argentina, ela consegue colocar 8, 10 milhões de toneladas a mercado, né, de soja grão in natura, enquanto que o Brasil, né, no ano passado, teve a sua maior campanha de mais 100 milhões, né, quase 102 milhões de toneladas embarcadas de soja brasileira. Chineses não vêm aqui nas Américas buscar farelo, não sequer embarcam, né, nem sequer importam 1 grama de farelo aqui das Américas. Os chineses compram exclusivamente soja in natura. Então, quando se trata realmente do produto do interesse do nosso cliente, a Argentina nem sequer, né, consegue sobrepor, nem se colocar ali, triplicar, né, realmente a capacidade de exportação do ano passado para este, colocando lá 15 milhões de toneladas, que seria um recorde assim, inimaginável na Argentina, né? Colocaria até em risco, né, a cadeia industrial dentro do próprio país, né, colocando em risco quase 1/4 da base de emprego argentina, que é dependente de maneira primária e secundária desse processamento de grão dentro da Argentina, né? Mesmo se fizer aí tudo isso, né, arquitetar para triplicar, aumentar em 300% as exportações do ano passado para este, os argentinos não conseguem sobrepor a falta do produto no Brasil, caso a safra brasileira seja confirmada, né, abaixo dos 145 milhões de toneladas, como a Pátria vem alertando já desde o começo de janeiro. Certo. Então, segundo semestre, realmente, a gente pode ser que crie, né, esse senso de escassez mais notável, né, ao produto de interesse asiático, que é o grão in natura aqui do Brasil, que, em exceção ao Brasil, somente os norte-americanos teriam capacidade, né, de sobrepor uma escassez temporária do nosso país, cara. E antes da gente trazer aqui as perguntas, quero só dar um dado que você nos confirmou mais cedo, Matheus, que ainda a soja brasileira é a mais barata do mercado, estando $55 por tonelada mais barata do que a soja norte-americana. E ontem a Argentina mostrava uma oferta de $12 a mais por tonelada em relação à soja brasileira, justo porque não tem soja para exportar por enquanto por lá, né? A última oferta argentina ela aconteceu no começo da última semana, então vamos fazer aí mais de 10 dias já que não tem ofertas, né, volumosas de soja argentina, porque não tem grão realmente para ser exportado por agora. A Argentina começa a colheita ali em maio, né? Finalzinho de abril já tem colheita por lá, né? Algo semelhante ao calendário da soja também dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas a soja brasileira continua sendo a mais barata. Assim, é uma barganha aos chineses realmente fazer a aquisição do nosso produto por agora, estão fazendo, tá? A fila de embarques, né, nas últimas 2 semanas sofreu aquela paralisação, estancou realmente por conta do feriado no lunar chinês, normal, né? Antes do feriado, os chineses haviam comprado arroz, soja, embarcado, colocado realmente muito volume de compra aqui no nosso país, né? E agora, né, tem retomado nessa semana, né, pós-feriado, realmente essa intensidade maior de negociação. E eu até cito, Carla, que o nosso grão hoje, ele é $55 a tonelada FOB disponível, Brasil, Paranaguá, quando comparado com o principal porto de exportação do Golfo, né, dos Estados Unidos, né, principal geolocalização assim, de exportação, né, da soja norte-americana. Porém, ela disponível, já crescido já de impostos, frete, seguros, dentro da China. Então, soja disponível dentro da China, de origem brasileira, ela é 31% mais barata do que a soja norte-americana. São os nossos únicos concorrentes. Então, assim, não tem maneira o suficiente de justificar hoje qualquer retórica que seja construída ali equivocadamente de que os norte-americanos irão suprir no atual momento a falta do produto brasileiro. Não existe essa maneira. Os chineses não são tolos, eles não vão comprar dos Estados Unidos porque simplesmente, enfim, criam um laço afetivo, porque a soja deles é mais, enfim, afetiva aos chineses. É preço, e qualidades, hoje o Brasil é imbatível. Maravilha. Matheus, eu quero chegar aqui nas perguntas que a primeira que nós recebemos foi da Ana Cláudia, e ela diz o seguinte, ó, bom dia, aguardando o Matheus Pereira. Como é que estão os custos de produção para a próxima safra? Já tem sinais de alerta importantes aí para a safra 24 e 25? Interessante, boa pergunta, Cláudia. E sendo bem objetivo, tá? Os custos para a safra 24 e 25, eles estão, em alguns, né? A derivagem de insumos estão mais agradáveis, né? Como é o caso de potássio, como foi o caso de nitrogenados ali em dezembro, né? No final de novembro, começo de dezembro, a gente teve ali um momento bom de compra, né, para nitrogenados. Desde então, alguns insumos já estão em ascensão, né? Em exceção
ao potássio, que desde então continua em queda. A gente tem alguns químicos, né, que nem sequer reduziram centavos, né, nas ofertas para safra 24 e 25. Temos sementes também já sendo reajustadas de preço, né, porque semente é uma variável dependente de grão, né, se a gente tem um grão também caindo, acaba que na precificação, né, na sementeira, esses preços também vão sofrendo essas leves reduções, né. Então os preços estão tentando se reajustar. Tá? A gente até fez, né, recentemente um levantamento para a ProSoja, né, para a gente embasar alguns assuntos mais técnicos dentro da Frente Parlamentar da Agricultura, né, que está ocorrendo nessa semana, vai prolongar ainda na próxima semana ainda, né, aonde que, mesmo que os atuais patamares de soja, né, que a gente tem hoje, né, sendo ofertados a mercado, que são equiparados, né, ao que a gente observava na safra 19 e 20, né, nesse exato momento, a gente tinha ali custos totais de produção, né, somando insumos, operações básicas, né, a um total ali algo semelhante a 4.500 por hectare, tá? Reais por hectare. Essa última safra 23, 24, né, a gente está, enfim, com um custo médio de 6.100, 6.500. Então, para a gente chegar hoje, né, aos valores da soja, a gente teria que reduzir, né, em pelo menos R$ 2.000 o hectare de custo, para a gente voltar a ter margem satisfatória, não satisfatória, uma margem talvez até mais, vou mudar o termo, uma margem saudável, uma margem que garante, né, a longevidade da atividade para os atuais patamares de preço de soja sendo ofertados. Então, realmente, Cláudia, sendo bem objetivo, né, os custos ainda não caíram em mesma proporção do que os preços de venda do grão aqui no nosso país, né? Uma safra ainda, nos atuais valores, se a gente não tiver correções ou de insumos ou de retomada das altas dos preços da soja, uma safra que novamente entra, né, no custo planejado já, aquela cordinha enforcando, realmente com aquele aperto, né, sobre essa projeção de receita descontada de custo. Matheus, o Júlio César Santos, ele traz um comentário assim, ó. Estes preços não pagam o custo, o mercado é extremamente manipulado. Nem sempre quando as margens e as contas não fecham, quer dizer que o mercado está sendo manipulado. Embora a gente entenda a sua angústia, né, Matheus? A angústia do Júlio é a mesma de muitos outros produtores Brasil afora. Júlio, assim, eu não uso a palavra manipulado, né? Apenas o jogo sendo jogado. A gente sabe que é doloroso, né? Viver o que a gente tem vivido por agora, né? Uma safra realmente que aqueles que não se prepararam, né, para tolerar esses momentos sazonais de queda, né, acabam enfrentando uma necessidade de venda sobre preços ali que não remuneram. A gente sempre fala isso, né? Existem praças no Brasil hoje com preços, né, sub 100, chegaram a próximo de 90, até em alguns momentos aí nas últimas semanas chegaram abaixo de R$ 90 a oferta da soja disponível, você comercializada e entregue 24. E é totalmente compreensível, assim, é como a gente rodar todo um ciclo safra e chegar no final e ter só prejuízo, né? Uma safra que vem com qualidade moderada, tá? Em alguns casos ali catastróficos, mas problemática, né? Uma safra problemática no Brasil, e é o jogo sendo jogado, infelizmente, né? A gente tem que realmente saber preparar para esses momentos, né? Onde a base produtiva fica mais na defensiva do que no ataque. Teve anos aí no passado que eu costumo dizer, né, que o produtor passou por cima do arreio, ficou realmente dominando, né, com as rédeas do mercado na mão. Esse ano, infelizmente, não é o caso, né? Não é a figura, não é a imagem, não é a fotografia do mercado, né, diante desse jogo que está apertando, né, criando mais pressão, né, ao lado da base produtiva, colocando mais na defensiva. Matheus, o Rodrigo Sapieginski também traz um comentário e uma pergunta interessante. A soja continua indo para os portos em grandes volumes, armazéns pela metade. Se o produtor não fixar, o prêmio não reverte a curva? Eu vou... Já que a gente está nessa onda de parafrasear, né, eu já parafraseei meu grande amigo Vlamir Brandalize, eu vou parafrasear também, né, uma fala que vi do grande amigo Antônio Galvão, também presidente atual da ProSoja Brasil, né, qual falou que uma coisa é o que se tem de soja no papel, né? Grande parte dessa dificuldade do mercado em enxergar os problemas no Brasil é que existem ainda, tá? Algumas instituições particulares ou públicas, né, afirmando uma safra recorde no nosso país. Tá? A gente teve ali o último levantamento do USDA, ainda afirmando uma safra recorde para o Brasil, né? A gente sabe que é epifania, para quem está aqui dentro, para quem tem realmente esse entendimento profundo da base produtiva aqui, né, da construção de oferta brasileira, a gente sabe que
É intangível, né, a gente falar de safra no Brasil a 155, 156 milhões de toneladas, intangível, inalcançável. Existem também instituições privadas alegando a mesma leitura, tá? Então, a diferença, né, a capacidade dessa dificuldade, né, de ter um consenso, um mercado consensual sobre a dimensão da safra brasileira é o principal problema, que a gente chama de safra no papel. Papel aceita qualquer coisa, tá? Então, uma coisa é safra no papel, outra coisa é safra no armazém. Tá? A gente tem observado, não só assim, hoje, né, a Pátria atende, enfim, clientes em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul a Roraima, sem exceção, produtores rurais, cerealistas, tradings, então, assim, toda a cadeia, né, agrícola é atendida pelo Corpo Pátria, né? E a clientela, né, compradora hoje da Pátria nos alega, né, que a dificuldade está enorme. Cooperativas do sul do Brasil já alegam, né, que deve receber neste ano algo em torno de 20% a 35% menos soja do que foi entregue no ano passado. A gente viu ali até recentemente, né, o AMO, o Cocari, alegando, né, em nota oficial publicada, né, de que o volume de soja sendo entregue por agora é muito menor do que foi observado no ano passado. Então, realmente, assim, uma hora esse consenso tem que chegar. Sim. Tá? A gente vê que nessas próximas semanas e meses esse consenso deve se tornar algo mais nítido no mercado, mostrando realmente que até essas entidades públicas e privadas que ainda estimam a safra recorde no nosso país possam reajustar para um número mais realístico, né? Abaixo de 150 pelo menos. A Pátria ainda estima 143,18. Só iremos atualizar nosso número por metodologia, tá? Quando a colheita brasileira atingir 50%, que deve acontecer nas próximas duas semanas e meia. E aí sim a gente cria uma nova atualização sobre o levantamento da Pátria. Matheus, olha, quero muito te agradecer pela companhia e por atender a nossa audiência que está sempre aqui te esperando às quintas-feiras. Semana que vem estamos juntos novamente. Obrigada, principalmente pelas orientações à nossa audiência. É sempre bom estar com você. Tamo junto, Carlos. Um grande prazer estar falando contigo, todos nos assistindo. Eu sei que tem muitas perguntas que não foram respondidas, pessoal. Vamos guardá-las aí para a próxima semana, para a gente poder ter novas interações. O mercado está muito volátil, muito intenso. Realmente a gente precisa mais de uma orientação muito precisa sobre o que faz por agora, né? Tá realmente um mercado bem complicado, bem complexo, né? Em especial para aquele que está muita alavancagem financeira, pouca soja vendida, precisa de ação imediata, viu, meu caro? Procure a Pátria. É verdade. E ó, a gente vai tentar aqui alinhar uma live lá no @jornalista Carla Mendes, no @patria.agronegócio, para tentar terminar de responder essas perguntas, se não hoje, nos próximos dias, né, Matheus? Combinado, cara. A gente vamos alinhar assim que a gente consegue bater esse martelo. É isso. Obrigada, meu amigo. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até logo. Você também. Amém. Senhoras e senhores, vamos continuar aqui conversando com a nossa audiência, porque o próprio Matheus falou, né? Tem muitas perguntas, tem muitos questionamentos, é um momento de muitos questionamentos. Eu vou direto para a pergunta do Davi Navarro. Carla, o mercado de óleo pode evoluir em preços com o advento do B14? Há déficit de oferta de óleo? Bom, Davi, não há um déficit de oferta de óleo. A expectativa é de que, de fato, nós tenhamos uma demanda maior, então, para atender essa demanda do B14, que passa a valer a partir da semana que vem, para contextualizar a nossa audiência. O B14 é 14% de mistura de óleo de soja no biodiesel. Então, era um pleito do setor, essa previsibilidade é importante para a indústria. Vejamos como o mercado vai reagir a isso. Lembrando que o ano passado nós tivemos de exportar mais óleo e mais farelo para atender a demanda internacional em função da quebra na Argentina. Esse ano a Argentina vem com uma recomposição de oferta, por mais que tenha tido ali uma perda no seu potencial produtivo, inclusive é manchete no La Nación de hoje, desta quinta-feira, que a safra está na reta final de desenvolvimento e a pouca água no solo e a definição da safra está nas mãos do clima. Exatamente o que as informações do Crop Tour têm trazido diariamente para você aqui no Notícias Agrícolas. Então nós precisaremos entender como vem o mercado da Argentina para também definir o mercado aqui pro Brasil, tá, Davi? Quero agradecer também o comentário aqui do Aníbal Pacheco, que diz assim, né? Quando é que os preços de soja e milho devem subir aqui no Brasil? Aníbal, o Matheus respondeu isso de certa forma. Há cenários que precisam se definir para a gente ter essa resposta, mas por enquanto a resposta ainda é um pouco nebulosa diante de tantas informações que ainda tem pela frente. O Alberto Tesmer, bom dia, meu amigo. Carla, momento de estar atento. A palavra é
Atenção aos detalhes. E é verdade. O Alberto é especialista em gestão, tá te trazendo uma informação importante. O Binho, volumes seguem sendo comercializados. Armazéns lotados de soja aqui no Paraná. E ó, o Ezequiel Rodrigues, pra gente fechar. Sou de Colatina, Espírito Santo, sempre assistindo vocês depois. Hoje consegui ao vivo, coisa boa. Estamos aqui de segunda a sexta, às 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Obrigada pelos comentários, estou salvando tudo isso aqui para levar para o Matheus e a gente dar sequência a essas informações. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam pelo canal AgroPlus e continue por aí que na sequência tem o E aí, bora comigo com o Douglas Alemão, que nos acompanham também pela Rádio Agro Hoje. Aliás, um abraço para toda a audiência da Rádio Agro Hoje, estreamos esta semana e, claro, pelo nosso Notícias Agrícolas. Amanhã nós estamos de volta a partir das 8 horas em ponto e amanhã tem Elcio Bento para falar do mercado de trigo, aliás, Silvia Regina, que falou sobre preços de trigo sem cobrir custos de produção e sobre o seguro, ó, seguro rural para trigo muito precário, o privado não tem como fazer custo alto e não cobre nada, parece até uma pegadinha. Atualmente, trigo não cobre custos. Silvia Regina Pereira da Silva. Amanhã tem Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, para a gente trazer todas as informações do mercado de trigo, ok? Tô esperando todo mundo amanhã, a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Boa quinta-feira para você, bons negócios e até amanhã.